Vamos falar do Cruzeiro, meu povo. O guerreiro dos gramados. Rafa Nobre, boa tarde novamente. Xará, qual o seu destaque inicial nesse primeiro tempo de Cruzeiro aqui no Tempo Esportes? Fala, Xará, boa tarde pra você, pra Dice, Abra, Lelhão e o Samuca também conectado aqui no Tempo Esportes. Pois é, o destaque inicial é esse alívio, né? Que esse empate trouxe, mais que o empate até os rivais mais uma vez ajudando, uma rodada positiva pro Cruzeiro. O Cruzeiro nem precisava desse pontinho ontem no Engenhão, mas conseguiu, foi importante, até pensando talvez em Sul-Americana também. Cruzeiro nesse empate com o Botafogo, um jogo até sem graça, eu até escutei vocês comentando aqui, tô contigo, jogo bastante sem graça, um 0-0 sem muitas emoções. O Cruzeiro que entrou com duas modificações, o Palácios e o Lucas Silva, nas vagas do Willian, que estava suspenso, do Machado, que estava lesionado. O Cruzeiro sem muita inspiração, assim como o Botafogo também, né? O Botafogo criou algumas chances ali logo no início do jogo, teve as principais ali com o Tiquinho Soares, teve um chute rasteiro logo com 17 minutos, que ele gira em cima do Castan, bate um chute rasteiro, o Rafael Cabral faz boa defesa, depois ele tem um outro chute também, um chute cruzado, enfim. O Cruzeiro com o primeiro tempo, uma falta do Lucas Silva, longa distância, um chute forte, acabou obrigando o PR a mandar pra lateral. Primeiro tempo bem devagar, no segundo tempo o Cruzeiro até entra um pouco melhor, tem logo de cara uma boa chance com o Matheus Pereira, em seguida ele tem também, depois de um vacilo da zaga do Botafogo, uma outra oportunidade, bate mal de direita. O Botafogo perde uma outra chance também na sequência com o Carlos Alberto de cabeça, manda pra fora. Enfim, mas de um modo geral foi um jogo bem devagar, um jogo que o Cruzeiro parecia o Botafogo também, os times pareciam que não estavam com muita vontade de arriscar, um pouco de medo até pela situação que vivem os dois times, né? O Engenhão com um pouco mais de 15 mil pessoas para acompanhar essa partida, pressão até antes mesmo da bola rolar, por conta de tudo que foi criado em cima do Botafogo, aquela diferença que abriu pro segundo colocado, a expectativa muito grande de título que pudesse vir esse ano, e aí, claro que o torcedor tava numa bronca tremenda e o Cruzeiro meio que se aproveitou disso e fez pro gasto, né? Aquele 0-0 um pouco sem graça e que foi fundamental pro Cruzeiro, principalmente por conta da derrota do Bahia pro América, e aí o Cruzeiro conseguindo essa permanência, agora tem a possibilidade real de conseguir uma vaga para a Sul-Americana, vai enfrentar na quarta-feira o Palmeiras, e aí se pontuar, ele garante já uma vaga na competição sul-americana, volta a uma competição sul-americana. O Cruzeiro que, na minha opinião, ontem fez pro gasto, viu, Xará? Não, mas muito pro gasto mesmo, hein? Aproveitar que o Samuel Venâncio já tá conectado conosco. É aquela, né, Samuca? Jogou feio, mas deu certo o empate Salvador, contando também com a sorte, com os resultados dos demais. Mas o jogo ontem foi assim, abaixo da crítica, né, Samuca? Se bem que isso pouco importa, né? Um abraço. Pois é, a importância é a recuperação que o Cruzeiro teve, né? Desde aquela derrota para o Coritiba, quando ali a gente falava de um perigo gigante de rebaixamento, aí assume o Autuori e vem essa comissão técnica interina, e o Cruzeiro faz 9 pontos em 15, e eu estava até vendo, nas últimas 10 rodadas o Cruzeiro tem a 6ª melhor campanha. Nos últimos jogos aí as equipes lá de baixo, elas derraparam, né? E o Cruzeiro aproveitou, e é uma reação que, se a gente for analisar bem, de certa forma não deixa de ser, vamos colocar, um milagre, né? O Cruzeiro estava indo pro quarto técnico, ou foi pro quarto técnico, teve invasão de torcida, a cobrança estava muito forte, e o Cruzeiro, na sequência, depois daquela derrota, pegou, né, o Fortaleza fora de casa, que não vinha bem também, mas precisava de uma resposta. E esse Fortaleza aí agora que já começou a vencer aí, né? Venceu o Red Bull Bragantino, venceu o Goiás, então vem dando uma resposta, porque tem um elenco bom, né? Tava ali oscilando porque tinha perdido a Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro vai lá, busca uma vitória, e aí começa essa campanha de reação. Então acho que isso que fica de positivo. O Cruzeiro buscou ali força quando quase ninguém mais esperava, porque o rebaixamento ele estava se aproximando, e muito forte, e teve aquele momento lá em Itu, enfim, é um ponto que o Cruzeiro conquista, que foi aí importante. Mesmo se o América não vencesse o Bahia, o Cruzeiro também estaria salvo.
O Vasco perdeu para o Grêmio, né? Então, e aproximou-se do segundo objetivo, né? Porque o primeiro era permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e o segundo é buscar uma vaga na Copa Sul-Americana, que é uma competição que se valorizou muito, que tem uma importância financeira e é um caminho aí também para se voltar a uma Copa Libertadores, né? Em caso de título, então, que o Cruzeiro possa conquistar essa vaga, porque vai ter um calendário bem melhor na próxima temporada, Rafa. E ainda gente. Tem a questão da premiação também, né, Xará? A premiação é boa, né? Então, assim, além do calendário, tem a importância do Cruzeiro voltar a competir, ter o nome novamente divulgado a uma competição sul-americana. Aí só da Conmebol, aí são 4.400.000, mais R$480.000 por vitória, né? Então, à medida que for avançando, o Cruzeiro pode conseguir angariar mais recurso, e aí pro 14º colocado, aí pensando em CBF, a premiação, a CBF pagou 16 milhões no ano passado. Pro 12º, em caso de vitória, tem chance o Cruzeiro chegar à 12ª colocação diante do Palmeiras, pode arrecadar até 18 milhões. Então, assim, tem grana envolvida, né? E arrecadar mais ainda se for para Sul-Americana, né? Porque é uma competição que paga bem, né? Tem um outro contexto, o Cruzeiro também pode chegar nisso. E essa questão de jogar bem ou não, gente, essa recuperação do Cruzeiro veio com ele jogando mal. O Cruzeiro jogou mal a temporada inteira, não teve essa mudança fantástica, não sei o quê. Houve um acerto melhor da questão do setor defensivo. A questão ofensiva, que era de fazer gols, isso não aconteceu, né? A gente tem que dizer que não aconteceu. Então, o mérito do Paulo Torre, da comissão técnica, do pessoal que teve ali à frente do Cruzeiro, foi realmente de dar uma situação melhor defensiva, para que o Cruzeiro conseguisse pelo menos segurar ali e não tomar os gols que levavam sempre a uma questão de derrota, né? Ô, Seabra, você comentou o jogo aqui na rádio ontem, né? Sim. E aí, depois do jogo, vem o Ronaldo Fenômeno e me posta, né? Objetivo concluído, parabéns aos jogadores, né? Não sei o quê. Agora vamos olhar pra cima com um copo meio cheio. Só que o post do Ronaldo, ele não anda pegando muito bem com a China Azul, principalmente depois daquelas declarações absurdas lá no Mineirão. E a galera revoltada já começou a fazer, inclusive, o planejamento do Cruzeiro pro ano que vem, com a listinha de dispensa. E por incrível que pareça, apesar de ter alguns jogadores, começa mais pela turma do Ronaldo do que pela galera que tá dentro do campo, viu, Seabra? Aquela turma do Ronaldo que a gente falou aqui há um tempo atrás, né? Você viu um monte de gente aí, efetivamente, enfim. O Ronaldo, como jogador, jogou muita bola, claro, etc. Agora, como gestor, vou te contar, viu? Ele devia ter uma assessoria pra alguém. Olha, eu vou falar isso aqui, o que você acha? Eu vou postar isso aqui, o que você acha? Eu vou pra entrevista, o que você acha? Pra poder, pelo menos, buzinar na hora dele, porque é uma quantidade de besteira que tá doido, viu? Agora, sobre o jogo, eu até brinquei, né, Rafa, ontem na transmissão, que pra quarta-feira o empate resolve pros dois, né? O Palmeiras é campeão, o Cruzeiro vai pra Sul-Americana, fica tudo 0-0 aí, já resolve pros dois lados. Mas o jogo ontem foi sofrível, foi um jogo ruim, muito ruim tecnicamente. Como o Rafa disse, primeiro tempo só do lance do Cruzeiro foi um lance de bola parada, porque mais uma vez o Bruno Rodrigues centralizado não rendeu e não vai render, não é a dele. Jogou assim, desse jeito. O Palácio, coitado, a gente até falava antes, nossa, o Palácio e tal. Ele fez o arrozinho com feijão ali, ficou ali parado e tal, não errou muito, não acertou muito. Acho que o Fernando Seabra falou com ele, você fica aqui, não passa muito do meio de campo, não, segura aqui e fica aí. E ele ficou. Então o Cruzeiro jogou pro gasto, conseguiu a permanência, é o que importava pro torcedor do Cruzeiro nesse momento. Agora, como eu disse depois do jogo de ontem, o Cruzeiro agora sim, não é que vai disputar o título, não, mas precisa começar a olhar pra cima. O Cruzeiro Esporte Clube é muito grande pra começar a brigar contra o rebaixamento. Ano que vem de novo tá aí, dependendo do Bahia, do não sei quem, não. Eu acho que o Cruzeiro precisa pensar em olhar pra cima. A gente sabe que a saúde financeira é ruim, agora vai pro segundo ano na Série A, já melhora a cota, já vai pra Sul-Americana, se for, melhora a cota. Então, acho que o Cruzeiro precisa começar a olhar pra cima. Ô, Rafa Nobre, vamos dar sequência aqui ao nosso primeiro tempo do Cruzeiro no programa. Aqui, tá querendo falar sobre o jogo aí rapidamente. Sim, Lelão, se diga. Puder, né? Claro, pode, por favor, desculpe. É que o jogo realmente foi ruim, o jogo que o Seabra comentou aí, né? E o Arthur Gomes, ele perde uma chance, assim,
que não, o pior de perder a chance foi o jeito que ele chutou, né? Foi um negócio horroroso. Então, não adianta pensar em técnico bom se não tiver jogador, porque técnico não faz milagre. O Cruzeiro tem que priorizar, né? E muito bem as contratações do meio de campo pra frente. O ataque, assim, tá comprovado aí que com esses jogadores aí, dificilmente, né? O Cruzeiro teria um número maior de gols. É muita gente que, na hora de fazer o gol, velho, é igual o Dom Quixote, né? Vendo moinho de vento, os negócios assim, delirando, via toda hora um monstro crescer ali debaixo dos 3 paus. Então é prioridade o Cruzeiro contratar quem saiba fazer gols. Isso é fundamental pro ano que vem. Xará, vamos ouvir os personagens do jogo de ontem? Vamos sim, vamos começar com o Fernando Seabra. Os dois estão fazendo, ele e Autório estão alternando, né? Final de cada jogo, um fala. Ontem foi a vez do Seabra, ele comentou, falou desse jogo e a gente destacou um trecho que ele fala da semelhança do Cruzeiro, o Cruzeiro profissional com o Cruzeiro, o jeito de jogar que ele comandava no Sub-20. Vamos ouvir o Seabra. Os meninos conhecem muito bem esses espaços, é uma forma de atuar que acabou sendo parecida com o que a gente vinha usando no Sub-20, porém com alguns ajustes estratégicos diferentes, defensivos, principalmente da primeira linha de marcação, né? Então, a gente teve uma atuação muito importante, sempre do trio de ataque, no momento de organização defensiva. Eles ajudaram a fechar o jogo interior do adversário e isso deu uma certa tranquilidade para que a gente, com um volante central, conseguisse controlar esses espaços e tivesse as parcerias dos nossos médios laterais com os nossos laterais. Era muito importante a gente ser agressivo e tirar os cruzamentos dos adversários, porque o centro a gente estava fechando bem. E hoje a gente teve muito mérito nisso, porque o Botafogo é muito forte nos cruzamentos de pé trocado, nas bolas de quina. É um time que é muito agressivo no jogo aéreo, no ataque à área. A gente obrigou a eles que eles buscassem outras soluções, levaram perigo também, fazendo passes de fora para dentro e tentando jogo combinativo por dentro, principalmente no primeiro tempo. E felizmente a gente conseguiu controlar bem as costas e limitar ali as oportunidades de finalização deles. Tá aí o Fernando Seabra comentando esse empate 0-0 ontem no Engenhão. A turma tá invicta, né? Ele e Autuori são 5 jogos com 3 empates e 2 vitórias. Falou também o Lucas Silva, ele que voltou à titularidade, até tinha retornado antes já nas partidas anteriores, mas estava entrando no decorrer da partida. Ontem começou o jogo como titular, foi uma peça importante desse meio campo. Vamos ouvir o que falou o Lucas Silva. Viemos aqui hoje contra o Botafogo, a partida a gente sabia que ia ser muito difícil, e só dependia da gente para manter o nosso objetivo, que não era só escapar e seguir de vez na primeira divisão, como também buscar a Sul-Americana e ainda ter mais um objetivo em casa, que é concretizar esse nosso objetivo de Sul-Americana. Tá aí o Cruzeiro, o Lucas Silva falando desse empate do Cruzeiro e, claro, o objetivo principal alcançado, que é a permanência na Série A. Ô Samuca, ontem na transmissão a gente teve uma tarefa difícil, né, Seabra, que foi escolher o melhor em campo e a gente acabou escolhendo o Japa, que na nossa opinião, até pela força que tem, a ter essa cria da toca, mostrando personalidade. O Japa ontem mais uma vez mostrando personalidade. O Cruzeiro vai para 2024 pelo menos pensando em aproveitar melhor, pelo menos o torcedor pensa assim, dá para aproveitar melhor essa base, né, Samuca? Pois é, o Japa, uma personalidade absurda, né? Fez um bom jogo realmente. Eu destacaria o Rafael Cabral, que fez uma defesaça numa jogada do Tiquinho, que seria mais uma entregada do Luciano Castan, que faz um segundo turno muito ruim. E é o que fica, né, de positivo nesta reta final aí de muita pressão. O Japa entrando muito bem, está pronto aí para a próxima temporada. E uma outra coisa, essa aí ninguém vai conseguir me explicar e convencer. Por que o João Marcelo não recebeu mais oportunidades nesta segunda metade do campeonato?
É difícil de entender isso, porque ontem até entrou como volante e entrou bem. Muita energia, bom no combate, sabe sair jogando. São características importantes, né, para um zagueiro, e é bom no jogo aéreo, inclusive. Só que misteriosamente falando, ele recebeu pouquíssimas oportunidades e só apareceu agora nessa reta final. Mas fica aí uma boa novidade para estar neste elenco na próxima temporada. Sobre o Fernando também ninguém respondeu, né, até agora. Mas assim, eu queria chamar a atenção, Samuel tá sempre, né, presente lá no vestiário dos jogos fora, dos jogos aqui e tudo mais. Teve uma entrevista do Paulo Autuori, a penúltima, né, porque ontem foi o Seabra, e ele me chamou muita atenção uma fala dele, que ele bate no peito assim, fala assim: depois que a gente resolver essa situação, aí é com a gente, o futebol é com a gente. Aí eu fiquei pensando, observando os próprios diretores do Cruzeiro, a presença deles ou não nessa fase do Paulo Autuori, e assim, nas imagens que a gente vê ontem também, né, pouquíssima participação ou aparecendo ali em público o diretor de futebol, né? Não ouvi falar. Aquele pessoal da assessoria que ficava ali, eu tô achando que vão haver mudanças nessa questão de diretoria do Cruzeiro. Essa mais ligada ao futebol. Né, no caso, feeling, né? Não tô dizendo que vai acontecer, não. É feeling de repórter. Que vai acontecer uma mudança, ou talvez mais voltada para o futebol, alguma coisa vai ser mexida aí nessa história. Acho que eles foram muito cobrados, a gente teve pouquíssimas respostas deles, e eu acho que vai ter uma modificação. Você acha, Samuel? Não acho. É mesmo? Não acho. Esses de confiança do Ronaldo, acho que nenhum sai. Acho que eles vão precisar de ter mudança interna no sentido de postura, né? De ida ao mercado e essas coisas, mas troca de peças, sinceramente, não acredito. Não acredito mesmo. Acho que todos aí vão continuar. Talvez a exceção ali seja o D'Alessandro, né? Que está envolvido até, pelas informações de Porto Alegre, na política lá do Internacional. Ele deve voltar. Se o outro candidato vencer, ele tem um relacionamento muito forte com o D'Alessandro. Mas fora isso, não acredito. Acredito em todos permanecendo para a próxima temporada. Eu fiquei meio desconfiada, até pelo sumiço deles, assim, do cotidiano. Vamos aguardar aí. Agora, Cássia Ferreira, o Samuel Venâncio, tá mandando mensagem pra gente aqui. Boa tarde, meninos. E Dimara, claro. Posso fazer uma pergunta? Com a confirmação da permanência, há alguma informação ou especulação sobre o novo técnico do Cruzeiro? Essa é pra você, Samuel. Então, eu acho que o Cruzeiro vai partir para um treinador estrangeiro. Eu até venho falando aí de 2 nomes que a diretoria, a gestão do Ronaldo gosta muito. Se vai conseguir negociar aí já é outra história. É o Fernando Gago e o Gabriel Milito. O Milito, inclusive, foi procurado após a saída do Pepa, mas ele não assume trabalho no meio de temporada, né? Então agora vai começar uma temporada. Ele tem recusado aí algumas ofertas, recusou o futebol mexicano, uma consulta da seleção peruana também. São 2 nomes que agradam. Agora, não vai ser fácil, eu diria, negociar com esses técnicos que estão aí no mercado, buscando também valorização, né? O Gago saiu recentemente do Racing, o Milito fez um bom trabalho no Argentinos Júniors, então estão valorizados, né? Agora, que eles serão procurados, eu não tenho dúvida nenhuma. Aproveitar uma outra pergunta de ouvinte aqui, que a China Azul tá insana no nosso WhatsApp 988-100-917. O André Carvalho de Betim. Na opinião de você, Lélio Gustavo, quais jogadores têm condições de ficar para 2024, quais não tem? Quem fica e quem sai, Lélio? Se tiver alguma listinha rápida aí de algum nome que você olhou e falou assim: esse pra vestir a camisa do Cruzeiro não dá. William, Marlon, Japa. Pera aí, deixa eu anotar, calma. William, Marlon, Japa, o Lucas Silva, claro, o Matheus Pereira e o Bruno Rodrigues. E o Wesley também, apesar dos pesares, foi um investimento do clube. Tem que se observar mais. Esses ficam. Sim. Cabral também, Léo? E o Cabral também. E o Rafael Cabral também. Apesar de
uma falha ou outra, né? Mas ele, se você colocar na balança aí, tem muito ponto aí que foi, né? Por causa da atuação dele. Então eu ficaria com esses aí. Eu também não acho o Cabral essa tragédia toda, não. É porque o nível de comparação, né, Seabra? Você tá comparando com o Fábio, que é um ídolo da torcida celeste. Aí vem o Rafael Cabral, ele não vai nunca estar no mesmo nível do Fábio, com todo respeito, né, Seabra? E o torcedor também, a gente entende, sabe como é que é. O torcedor quer que todo goleiro seja 100% o tempo inteiro. Não vai ser, gente, não vai ser. O Fábio vai falhar? Vai. O Rafael Cabral vai falhar? Vai. O Dida falhava? O Paulo César Borges, o Gomes, todos eles falharam um dia, não tem jeito, o goleiro não é 100% o tempo inteiro. Agora, pra mim, o Rafael Cabral tem mais altos que baixos. Ele falhou, mas ele foi muito importante pro Cruzeiro. Agora, eu acho que assim, tem jogadores que tem contrato até o final do ano que vem ainda, né? E aí esses é só na base da negociação, ou já permanecem. Então a gente fala assim, o fulano sai, o fulano não pode ficar, o outro não sei o quê. No caso do Gilberto, por exemplo, Gilberto teria contrato até o final de 2024, não vai ficar. O Gilberto a gente sabe que não vai ficar, já ficou bem claro isso. Agora tem outros e tudo tem negociação, então é uma multa aqui, uma multa ali e tal, mas tem alguns que tem contrato, então não adianta o torcedor querer que o cara saia, ele vai ficar. Eu acho. Agora, deixa eu falar um negócio rapidão sobre o Gilberto. Tive com ele ontem. Não vai ficar. Não vai ficar, tá ajeitando inclusive a mudança, vai voltar pra onde tem a sol, ainda que não tenha proposta, tá? Oficial de algum clube da Bahia, o Gilberto está se movimentando para voltar para Salvador. Filho não vai ficar na escola onde estuda em Belo Horizonte. O empresário dele teve aí no final de semana até para resolver algumas questões, que é um tio dele, o Sandro. E o Gilberto não fica pro Cruzeiro, realmente descartado, fora dos planos, afastado. A gente já sabe, né, algumas questões que estão por trás disso aí. E não fica para 2024. Tive ontem com o Gilberto. Não tem proposta, mas tem sol na Bahia. Isso é maravilhoso. E outra, né, Edmara? Tá com burro na sombra, né? O Gilberto tem posses, ao contrário de eu e você, Rafael Nobre, afegãos médios, como diz o Emílio Surita do Pânico. Dindingas pra ele não é o problema, viu, Charles? Eu tenho um golzinho que tem que ser respeitado. E outra coisa, agora tem um também que pode ficar bem nessa situação aí, que não deve continuar no Cruzeiro, que é o Bruno, né? O atacante, porque ele tem proposta, né? Bruno Rodrigues, né? Bruno Rodrigues. É muito difícil que ele fique, né? Pela situação e tudo mais. Aí que alimenta ainda mais essa questão do setor ofensivo do Cruzeiro, né? De buscar mesmo e tudo mais. Agora também se ficar correndo atrás disso, bom, bonito, barato, esquece, gente. Tem não. Tá? Eu acho também, viu, Samuca? Não dá, não. Assim, até porque, Samuel, vamos fazer uma análise aqui. A gente sabe a situação financeira do Cruzeiro, ela não é boa, a saúde financeira do Cruzeiro, por conta do que fizeram com o Cruzeiro lá em 2019, a gente sabe que não é das melhores. Agora, se o Ronaldo não meter a mão no bolso, não começar a investir um pouquinho mais em atletas que possam dar retorno, mexer com, igual a Dimara falou, bom, bonito e barato, nem sempre vai ser a solução, viu, Samuca? Eu acho que tá na hora da diretoria meter mão no bolso e trazer alguém mais tarimbado aí pro Cruzeiro, cara. Então, é o que eu penso que eles vão ter de aprendizado, porque, por exemplo, se você pegar o Gilberto e mais um, e os dois aí somados, né, os vencimentos, você já contrata um de nível top, nível A. Então, é o que eu acho que eles têm que fazer e eles vão fazer, porque trabalhar com essa conta do Chaí, internamente a gente sabe que assustou todo mundo, né? Um rebaixamento pro Cruzeiro seria um atraso absurdo nesse plano que eles têm de reconstrução. Ia ser uma tragédia. E aí o Cruzeiro aprendeu, né? Pelo menos penso que vai aprender, né? Pra não se repetir, porque não pode, numa Série A você não pode arriscar, né? Vou com a conta do chá aqui, se der bem, se não der, meu amigo, aí ferra tudo. Se não der, aí ferra tudo. Samuel Venâncio, às 6h07. Ô, Rafa Nobre, vamos falar de um outro tema que tá até um tanto quanto confuso, porque tem torcedor que não tá entendendo como que pode, como não pode. Tivemos, né, uma determinação do STJD, o Samuca trouxe essa informação ali por volta de 11 e pouquinho da manhã,
de que o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras terá público. E os ingressos começaram a ser vendidos 11h30 da manhã de hoje e tudo mais. Só que tem muita gente que não tá entendendo, porque foi julgado numa instância do STJD, tem uma outra turma depois no pleno que vai julgar. Como é que é essa história? Tira limpa essa parada pra gente, Jará. O público foi liberado até antes mesmo do julgamento, né? Da primeira comissão disciplinar do STJD. Essa é a primeira comissão. O Cruzeiro ainda vai ser julgado no pleno, o julgamento vai acontecer na quinta-feira, dia 7. Então o Cruzeiro já sabia, já tinha começado a venda antes mesmo do resultado dessa primeira comissão disciplinar. O Cruzeiro pegou 4 jogos e aí o Cruzeiro, para essa primeira comissão, já cumpriu essa punição. Jogos Fortaleza, Botafogo, Goiás e ontem e também o Vasco. Então são 4 jogos, o Cruzeiro já cumpriu, somando os jogos fora de casa também. O Cruzeiro foi punido sem a presença do torcedor nos jogos fora de casa também. Então o Cruzeiro fica no aguardo. É claro que o que vai valer é esse julgamento de quinta-feira, o julgamento do pleno. Então ainda vai acontecer quinta-feira. Então, por enquanto, o Cruzeiro, além dessa punição dos 4 jogos já cumprida, o Cruzeiro teve uma multa de R$50 mil por conta daquela invasão lá no Dorival Brito, o jogo contra o Curitiba. O Curitiba teve 40 mil de punição, mais uma multa de R$1.500, e essa por atraso, né? Então, o Cruzeiro punido com esses 4 jogos já cumpridos, mais essas multas que aconteceram por conta daquele episódio triste lá na Vila Capanema. Boa, esclarecida a questão. E, gente, porque a gente tá com o tempo corrido, vocês têm que ver aqui a turma no superchat do YouTube mandando quem fica, quem sai, quem não deve permanecer, falando de diretoria também no nosso WhatsApp. Agora, uma pergunta, a Dilmara Samuca falou do Bruno Rodrigues, estaria interessado nele e tudo mais. Tem alguma chance do Matheus Pereira ser negociado? É a pergunta do Antônio Souza. Qual a chance dele ser negociado? Tá perguntando o Antônio aqui. Não, o Matheus nem é do Cruzeiro, né? Ele tá emprestado até o meio do ano e com opção de compra, por enquanto vai ficar aí normalmente. Acho que o Cruzeiro inclusive aposta muito no Matheus fazendo uma pré-temporada, porque aí o futebol dele vai aparecer pra valer, né? Agora ele teve aí alguns lampejos do que pode contribuir pro Cruzeiro, e até falando sobre o Matheus, aí vai ver lá nas estatísticas por que ele não tem assistência. Aí é só assistir os lances do Cruzeiro, né? Era que o Matheus Pereira ter aí umas 10 assistências. É verdade. O problema não é a bola chegar, né, Samuel? Quem deveria empurrar lá pro fundo do gol? O problema é pra onde a bola vai. O lance do Arthur Gomes foi um passe dele, milimétrico, né? Nossa, exatamente. Deus. E rasgou a defesa do Botafogo. Aí o cara vai e chuta daquele jeito na cara do gol, aí é difícil. Agora ele também, né, Lélia? Ele próprio, Matheus Pereira, teve um lance ontem que a zaga do Botafogo entregou a bola pra ele. É verdade. Bateram cabeça lá e tal, alguém entregaram a bola pra ele e ele ficou parecendo o cachorro que corta da moto. A hora que a moto para, ele não sabe o que fazer. Ele ficou na cara do gol e aí, o que eu faço? Quando resolveu chutar, perdeu a bola. A dificuldade maior do Bruno é porque o Cruzeiro não tem opção de compra, né? O Bruno Rodrigues do Tombense, né? E mais do Santa Cruz de Natal. Isso, Santa Cruz de Natal. Bem lembrado. Bom, estamos finalizando essa primeira parte do Cruzeiro. Rafa Nobre, daqui a pouquinho você volta com mais informações do Cabuloso? Combinado, Xará. Fechou. Samuca, você vai amanhã voltar com a gente aqui certamente para já começarmos a pensar nessa última rodada da Série A do Brasileiro. Quarta-feira acabou o milho, acabou a pipoca, viu, Samuel? Graças a Deus, pelo menos esse ano aí, que não venha mais esse sofrimento. Valeu demais, tamo junto. Valeu, Samuel Venâncio conosco também aqui em O Tempo Esportes.